Boa noite, paz e bem. Esta celebração eucarística está sendo transmitida pelo Instagram da comunidade São Pedro, @São Pedro Península, e pelo YouTube da paróquia de São Francisco de Assis, Pascom SF1. As intenções da Santa Missa: pelos 50 anos de matrimônio de Maria Helena Pereira Soares e José Roberto Soares, pelo aniversário de Juliana Maria Silva Brandão, pela recuperação da saúde de José Armon do Amaral e Antônio Albino de Melo e Silva, pela cura e libertação de Maria do Socorro Carvalho de Souza e pelos falecidos Clidenor Veloso Ramos. É com muita alegria que nesta noite festiva celebramos este grande apóstolo de Cristo e nosso padroeiro São Pedro. A Pedro, o Senhor concede as chaves do reino dos céus e elege para pastorear a Igreja Católica, ser-lhe pedra fundamental e sinal visível da união eclesial. Com o tema São Pedro, grande missionário com testemunho de vida e santidade, encerramos hoje o nosso festejo. Nesta celebração, rezamos de forma especial pelo Papa Francisco, o sucessor de São Pedro, para que Deus o fortaleça sempre mais à frente da sua Santa Igreja. Alegres, iniciemos a nossa celebração. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltaram sozinhos, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia.
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Senhor, Deus Trino de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, a minha saudação de paz e bem a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Quanta alegria para a nossa comunidade hoje, que pertence à nossa paróquia São Francisco. Mais um padroeiro, São Pedro. São Pedro, comemorado no Brasil e no mundo, hoje rezando pelo nosso Papa. E uma característica importante, foi um homem impulsivo, um homem que negou, mas o que é importante para Deus não são as quedas. Quando a gente acredita na confiança em Deus e se levanta. Ele pecou, ele errou, mas ele confiou na graça. Por isso ele saiu da prisão. Por isso ele disse, tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Quantas vezes também nós pecamos, erramos e não reconhecemos isso. Vamos pedir perdão dos nossos pecados, inspirado também em São Pedro, pedindo essa graça de Deus pela absolvição dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison.
eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduze à vida eterna. É festa para a nossa igreja, para a nossa comunidade de São Pedro. Por isso nós vamos glorificar a Deus por termos São Pedro como padroeiro. Cantemos. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louva, o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossa culpa perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Oremos. Nós vamos rezar hoje pelo 50 anos de matrimônio de Dona Maria Helena Pereira Soares, José Roberto Soares, pelo aniversário de Juliana Maria Silva Brandão e pelo seu Clidenor Veloso Ramos, faleceu hoje. Todas as nossas intenções que cada um traz em seu coração, em especial pela nossa comunidade de São Pedro, que possa crescer cada vez mais na fé. Ó Deus, que confiaste ao apóstolo São Pedro as chaves do reino dos céus, e lhe conferiste o poder de ligar e desligar, libertai-nos por sua intercessão das cadeias dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados para ouvir a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão.
guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade e o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi
Deus, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que os temem e os salvar. Prova e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro sobre esta pedra e a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-las. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse:
Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi por um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, aqui reunido, que estão nos acompanhando pelas redes sociais da nossa paróquia, é com grande alegria que hoje encerramos, podemos dizer, o festejo desta comunidade. Depois de 3 dias, chamado Tríduo, onde aconteceu a reflexão sobre alguns temas importantes da vida de São Pedro. Hoje nós vamos concluir com esta Santa Missa, com essa grande festa. Eu tenho dito muito que o festejo quer dizer o aniversário da comunidade. E aniversário é render graças, porque é vida. E aí a gente não pode estar triste. Por quê? Porque nós devemos render graças a Deus pelo bem desta comunidade. Ontem, a igreja sempre coloca o dia de São Pedro e Paulo para o domingo. Como a comunidade é dedicada ao São Pedro, nós podemos celebrar hoje, mas no mundo foi celebrado ontem. E aí é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que eu disse no primeiro dia na abertura deste festejo. Os santos, eles não foram menos do que isso, testemunha da presença de Jesus. Então, santo não é Deus, ninguém adora santo, mas eles foram pessoas como nós, frágeis na fé, caíram. E aí nós temos hoje a imagem de Pedro, olhando para Pedro, vê, coitado, quem foi Pedro, gente? Um pescador. Eu não sei se vocês observam, mas Jesus, quando ele convida os apóstolos, ele não escolhe aqueles doutores, aqueles capacitados, mas ele escolhe um cobrador de imposto, um pescador, e Pedro, coitado, era um excluído, mas aí ele chama e convida para essa missão. E nós observamos durante essas reflexões, na minha pessoa, do Frei Davi e do Frei Romário, mostrando essa imagem de um homem que caiu, mas que soube levantar. E hoje eu gostaria de trazer 2 reflexões importantes sobre São Pedro. Ele venceu tudo através da oração. Isso é muito importante, sabia, gente? Olha, a primeira leitura está mostrando, Herodes sempre teve aversão a quem se confirmava, a quem confessava a fé em Deus. Então, pegaram Pedro, prenderam, acorrentaram, colocaram 4 soldados. Por isso que aquela frase é muito importante, com Deus ninguém pode. As forças humanas, elas não prevalecem. Ele está preso, coitado. Gente, é uma das coisas que eu confio muito, eu espero que a gente aprenda muito isso. Isso acontece muito na nossa vida. Parece que quando tudo está perdido, quando não tem mais solução, quando a gente quer pular do barco, quando a gente quer entregar, até numa doença, num desespero, numa questão financeira, qualquer coisa, a gente entra no desespero e quer pular do barco. É nessa hora que Deus age. Por que ele age? Porque ele manda anjos. Vocês observam quando o anjo aparece na vida de José? José estava pensando em fugir. Quando é que o anjo aparece na vida de Maria? Ela estava perturbada, ela não sabia o que fazer. Quando é que o anjo aparece na vida de Pedro? Quando ele estava preso, que ele achava que não tinha mais solução. As correntes se quebraram, a prisão se abriu, e ele saiu, que ninguém percebeu, porque a força de Deus prevaleceu. Essa é a arma que um cristão tem que usar. Enquanto Pedro estava preso, a comunidade estava unida em oração. A oração, meus irmãos e minhas irmãs, vence qualquer batalha, mas é uma oração com testemunho e com fé. O problema é que às vezes nós rezamos quando a gente está no desespero.
E Deus, a gente tem que ter muito cuidado de não fazer de Deus uma farmácia. Está doente, é um desespero. Oh, meu Deus, oh, minha Nossa Senhora. Aí começa. E aí, não é que Deus não nos ajuda, mas Deus nos educa na fé, a paciência. Então, é importante a gente viver sempre em oração. A oração, ela faz parte da vida de um cristão. E é essa arma que nós temos que usar. Não para o mal, mas para o bem. Porque é outra coisa, não se usa a oração para fazer mal para ninguém, viu? Às vezes tem isso. A oração é para o bem, para edificação, para libertação, para salvação. Então não posso, eu vou rezar para aquela pessoa acontecer mal na vida dela, no casamento dela, que o filho dela aconteça uma tragédia. Não, eu tenho que rezar pela conversão dela, mesmo que eu não goste. Mesmo que eu não goste da pessoa, mas eu tenho que rezar pela conversão dela. Essa é a minha missão. O próprio Jesus diz, amar os inimigos é o quê? É rezar por ele. Eu não sou obrigado a estar na casa dele 24 horas, mas eu sou obrigado a rezar pedindo pela conversão dele. O Evangelho nos traz uma coisa muito importante de Pedro. Duas partes. Pedro, depois que Jesus percorreu muito, ele queria saber, porque uma coisa é o que os outros dizem, quero saber você. Então, alguns diziam que era o profeta, que era Jeremias, que era João Batista. Ele disse, e vocês que estão comigo aqui? Eu quero saber o que vocês dizem. E Pedro, por isso que Pedro é o primeiro, é primado, é o primeiro discípulo. Ele diz logo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Isso é uma profissão de fé, ele reconhece. E isso traz algo não que estranho para Jesus, mas um homem que chega a dizer que ele é o Messias, é porque ele reconheceu, diante de tanta dificuldade e fragilidade dele, ele vê em Jesus essa pessoa. Porque a decepção dos discípulos é quando eles viram Jesus na cruz. Ora, como é que pode um homem que fez milagre, que curou, que ressuscitou, e vai morrer numa cruz? Então, Pedro ficou com medo. O que Pedro fez? Negou. Porque eles acreditaram que não podia Jesus. E aí o próprio Pedro, isso aqui confirma, porque antes na ceia, o que é que Pedro diz para Jesus? Eu vou morrer por ti. E Jesus, já conhecendo o coração dele, porque Jesus conhece o nosso coração, viu? Por ilusão nossa. A maior intenção que a gente tenha, Deus já sabe. Pedro diz, eu vou morrer por ti. E Jesus, Pedro, meu filho, quase que ele dizia, não pode mentir. Tu vai me negar 3 vezes. E aconteceu. Pedro era muito impulsivo, viu? Mas era muito autêntico na fé. Quando Pedro percebe que as pessoas estavam lá, querendo pegar Jesus, ele pega na espada, e Jesus manda ele guardar. Porque ninguém vence com violência. E ele escuta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa confissão de Pedro não foi um ato mágico, não foi de uma hora para outra, mas ele teve um processo. Ele negou, ele sofreu, mas ele persistiu e ele foi confiante. Por isso que esse tema é importante do festejo. São Pedro, grande missionário com testemunho de vida e santidade. Os santos nunca fizeram nada a não ser isso, o testemunho missionário. Mesmo como um pescador. Por isso ele diz, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna, a quem nós iremos? Ele reconheceu essa fonte na vida dele. E por fim, esse primado de Pedro. Jesus reconheceu que Pedro foi frágil, que negou. Mas não é uma queda, não é um pecado em nossa vida que Deus deixa de nos amar, viu, gente? Às vezes a gente tem uma imagem muito errada de Deus. Oh, meu Deus, eu pequei, eu errei. Deus não quer me escutar, Deus não está me atendendo. Não. Quando nós erramos, quando nós caímos, mais Deus quer nos reerguer, mais Deus quer nos acolher. Isso faz uma mãe. Uma mãe não expulsa um filho de casa porque ele errou, mas ela tenta ajudar o máximo que ela puder. É o filho, a filha. Por quê? Porque o amor tem que prevalecer nisso. E Pedro recebe uma grande missão. Tu és Pedro. Olha, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Muito cuidado, viu? Não as minhas. E nossa igreja não foi fundada por pessoas. E nem foi fundada em pessoas. Isso é muito interessante. Nossa igreja foi fundada por Jesus Cristo. E não foi fundada em uma pessoa, foi fundada numa rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Por isso ele diz o que para Pedro? O que tu ligar aqui, meu filho, vai ser ligado lá na terra. Mas também o que tu desligar vai ser desligado. E as portas do inferno não vão prevalecer.
Que bonita a nossa igreja. Nós podemos ter tantos os problemas, tantas dificuldades, mas a nossa igreja é rica numa coisa que eu sempre defendo: a unidade da igreja. O Papa, a hierarquia da igreja, não é autoridade, poder, autoritarismo, mas é a unidade. Quando eu não gosto da igreja católica, eu sou contra, eu tenho a liberdade de poder fundar outra, mas eu não vou fundar outra igreja católica. Não existe. Se o bispo não concorda, quantos bispos saíram da igreja católica? Quantos padres renunciaram, saíram? Por quê? Porque aquilo que eu professo, que eu acredito, ou eu comungo, ou não tem sentido eu permanecer. Isso não é expulsão, isso é acreditar na pedra, que é a rocha, que é o próprio Jesus Cristo. A igreja já sofreu muito, viu, gente? A igreja já sofreu muitas perseguições. Já tivemos 2 papas. Já teve um bispo que se revoltou com o papa, se dividiu. Um papa morou no lado, morou no outro. Isso eram atos demoníacos que queriam derrubar a igreja. Mas aquilo que é fundado na rocha, não na areia, ninguém consegue derrubar. Por isso hoje é o dia da gente rezar como Pedro, que buscou essa unidade da igreja, também pela nossa comunidade, pela nossa paróquia. Existem vários dons, a diversidade de dons, mas o que nos une é o Espírito, é o Senhor. Por isso a nossa igreja é católica, apostólica, romana, a unidade da igreja, a santidade da igreja. O que faz a igreja ser santa é o quê? É a ação do Espírito Santo. O que torna ela pecadora são nossos atos, nossas falhas que todo mundo tem, até o padre. Mas isso não pode prevalecer diante da graça de Deus. Que o Senhor nos conceda essa graça, que São Pedro nos ajude cada vez mais a também ser pescadores de homem. É tão bonito, tem uma comunidade dentro da igreja católica que eu acho bonito a missão deles. Muitas comunidades que existem, e eu encerro dizendo isso, ela tem um carisma, sabe de quê? De conseguir uma alma todos os dias para a igreja. Isso é o carisma de uma comunidade da igreja católica. É a minha missão como Pedro. Cada um de nós aqui somos convidados a ser São Pedro. Pescar homens, ou seja, trazer para o rebanho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Crê em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há vingar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Após cada prece, respondamos: por intercessão de São Pedro, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por intercessão de São Pedro, aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sob Pedro, para que possa, em meio às dificuldades deste mundo, experimentar a força de Cristo, que a todos conduz à salvação, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro, aumentai a nossa fé. Pelo Papa Francisco, para que, guiado pela força do Espírito Santo, seja sinal da unidade da Igreja e sua missão de conduzi-la nos caminhos do Evangelho. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro, a nossa fé. Por todos que, a exemplo de São Pedro e São Paulo, neste ano missionário, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os fortaleça na caminhada e os livre de todo o mal, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro, aumentai a nossa fé. Por todos os doentes e todas as famílias que perderam entes queridos, para que não desanimem, sejam perseverantes na fé e na oração, para que obtenham a paz e a alegria que vem de Deus, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro, aumentai a nossa fé.
por cada um de nós, para que saibamos viver na comunidade, na concórdia e na unidade de fé e caridade. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro, aumentai, Senhor, a nossa fé. Nesse momento, cada um faça seu pedido. Peço uma graça a São Pedro. Acolhei, ó Pai, todos esses pedidos que estão no íntimo do coração dos vossos filhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertório, cantemos. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu viestes e tocaste bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Agora que o meu coração é teu, quero sempre te louvar, tua vida transbordar. Para que mais gente experimente teu amor nos transformando, tua mão a nos tocar. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Orar, irmãos e irmãs, para que esta nossa família aqui reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Pai, acolhei as oferendas do vosso povo na comemoração do apóstolo São Pedro, que por vossa inspiração vos proclamou Deus vivo, e a vós, ao Cristo vosso Filho, por um glorioso martírio deu testemunho de seu mestre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração Eucarística segunda.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pastor eterno, vós nos abandonais o rebanho, mas o guardai constantemente pela proteção dos apóstolos, e assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que puseste à sua frente, como representante de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céus. Hosana, Hosana no alto céus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre ela o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com os nossos bispos Belisário, seu bispo auxiliar Esmeraldo, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai dos nossos irmãos e irmãs que já morreram.
pelo nosso irmão Clidenor Veloso Ramos, nossos parentes, amigos, de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com seu esposo São José, com todos os santos, apóstolos, hoje São Pedro, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E ele ensinou esta oração que continua até hoje, que é a oração que nós devemos rezar todos os dias. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder, a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Comunhão podem ficar nos lugares que eu irei distribuir. Te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos,
somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabe bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, meu Senhor, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, meu Senhor, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos, meus olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, meu Senhor, buscarei outro mar. Oremos. Admitidos, ó Deus, ao banquete da salvação, a celebrarmos a memória do apóstolo São Pedro, concedei-nos permanecer sempre unidos ao vosso Filho, pois só ele tem as palavras da vida. E assim, ovelhas fiéis do vosso rebanho, sejamos conduzidas à pastagem eterna. Por Cristo nosso Senhor. Agradecimentos. Tendo celebrado a solenidade de São Pedro, chegamos ao final do nosso festejo, que este ano, devido à pandemia, fomos chamados a vivenciar de modo excepcional este momento. Queremos agradecer a todos os envolvidos para que o nosso tríduo e esta celebração fosse possível. Inicialmente, agradecemos ao nosso pároco Frei Carlito e aos demais freis da paróquia, Frei Davi, Frei Romário e Frei Borges. Queremos também agradecer às comunidades de Santo Antônio, Nossa Senhora das Graças e São José, por suas participações no terço. A Pascom, por seu fundamental auxílio nas transmissões pelas redes sociais. Ao Serginho e ao Ministério de Música, sempre disponível em todas as nossas necessidades. A Pastoral Litúrgica da nossa comunidade e ao Conselho da Comunidade São Pedro, pelo apoio para que tudo pudesse acontecer de modo satisfatório para a honra de nosso padroeiro. Muito obrigado, uma boa noite. Também quero fazer meus agradecimentos a toda a comunidade pelo empenho, ao Conselho, a nossa coordenadora Juracema, que se empenhou junto com os freis. Eu estou um pouco ausente por questões de saúde. Em breve eu vou entregar a comunidade de São Pedro para Frei Romário, né?
recomendações médicas, eu tenho que me afastar mais um pouco. Então eu peço paciência até eu retornar. Então, Frei Romário vai tomar a frente da comunidade de São Pedro. Em breve já terá uma nova reunião aqui com o conselho para ver alguns encaminhamentos, porque ele tem uma nova maneira de administrar. Então a gente tenha paciência, ele é um pouco mais, como diz, mais apressado do que eu, mas assim, tem que acolher o padre, né, que vai assumir a comunidade junto com vocês. O importante é que a gente unido na fé, tudo isso a gente vence. Próximo domingo se iniciarão as missas em algumas comunidades. As comunidades que não terão, às vezes alguém me pergunta, Frei, por que o senhor não deixou ter missa onde? Não é que eu não deixei, foi comunidade que não quis, devido reconhecer o espaço. As comunidades que quiseram, até porque a orientação do bispo não proíbe ter missa. Ele diz que tenha missa, respeitando as orientações. Estou dizendo por onde eu estou passando e disse na paróquia. Eu disse no meu decreto, e em agosto com certeza vai sair outro, de acordo com o bispo. Lá eu termino dizendo, se infringir qualquer lei, qualquer orientação do bispo ou da vigilância sanitária, é de responsabilidade da comunidade. No fundo isso não é de responsabilidade do pároco. Então eu peço encarecidamente que obedeçam as orientações, porque na hora quando o padre é chamado, não vai um leigo com ele. Então eu peço isso, nós podemos ser punidos por dois modos. Primeiro, chamado a atenção pelo bispo, aí só pega para o pároco. Depois, a vigilância sanitária já está começando a passar nas igrejas, vocês estão observando. Então, se a gente não obedecer, vamos ser multados e o templo pode ser fechado. Então, se a gente não obedecer, a gente pede encarecidamente que quem estiver aqui na igreja, que acompanhe, lotou, não deixe mais entrar, tenha paciência, prudência. Pessoas que são de risco, a gente está pedindo que não pode, mas nós temos que ter muita paciência com o povo de Deus, né? Eu dizia que tem muitos idosos já me ligando, Frei, quando é? Frei, quando é? Domingo já tinha gente na porta da igreja. Eu disse, não, não pode ainda. E a gente vai ter que ter paciência com este povo, né? Nós vamos rezar para que tudo aconteça na paz e que nossa paróquia não seja chamada a atenção diante das leis e das autoridades, porque nesse momento a gente sabe que é vida. E termina isso aqui dizendo uma coisa muito importante numa reunião que teve com os padres, e uma autoridade disse assim, por que a igreja católica, questionaram nós, por que a igreja católica ainda não abriu e as igrejas evangélicas já abriram, se o Estado liberou? E uma autoridade lá disse, sabe o quê? Porque a igreja católica, até onde eu sei, é uma das que mais preserva pela vida. Não estamos dizendo que as outras não preservam, mas a gente tem que ter prudência. Nós estamos vendo aí estados que estão voltando a isolamento. A partir de hoje já começou. País que está voltando. Então, se a gente relaxar nisso, nós também seremos cúmplices de tudo isso como igreja. Vamos pedir ao Senhor a intercessão de São Pedro que nos ajude? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que os anjos nos protejam e livrem tanto mal desta doença, tantas perseguições, acidente, violência. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Pedro! Viva Jesus Cristo! Cantemos. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, ó São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, ó São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte,
rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, ó São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, ó São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar, ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo e pastor. Reza pela tua igreja, ó São Pedro protetor. Reza